Desde o capítulo 8, Jesus tem ensinado aos seus discípulos sobre o caminho da cruz, pois ele mesmo já tem ensinado que é necessário que ele sofra, morra e ressuscite, mostrando assim que o caminho da cruz está moldando o seu ministério. Jesus tem chamado os seus discípulos para segui-lo nesse caminho, à medida em que eles são formados pela cruz, para que eles sejam assim distintos, diferentes dos demais, e principalmente em relação aos demais, pois nós já vimos aqui como eles devem ser servos e serem também os últimos entre todos, e foram já chamados para viver em paz uns com os outros. Mas desde a primeira predição no capítulo 8 sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós temos visto que Jesus tem proibido seus discípulos de falar alguma coisa. Isso porque toda vez que eles abrem a boca ou fazem alguma coisa, eles acabam fazendo e falando coisas erradas. Uma continuação do texto que nós já lemos aqui juntos, onde Jesus continua abordando o tema sobre o caminho da cruz, quando pela terceira vez ele vai predizer seus sofrimentos, morte e ressurreição. E se na nossa última leitura nós aprendemos que Jesus precisa consertar o maior problema humano, que é o seu coração endurecido, hoje no nosso texto nós vamos ver como Jesus faz isso, sendo um resgate para muitos, para então perdoar os pecados. Olá, tudo bem com você? Se é a sua primeira vez aqui com a gente, considere se inscrever aqui no nosso canal. É muito bom poder te receber aqui e você pode nos ajudar deixando aqui o seu gostei e compartilhando esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp com algum amigo. Você pode também usar esses vídeos para ler a sua Bíblia como devocional diária, e você também pode ler com um amigo o Evangelho de Marcos, usando todo esse material aqui como um auxílio para você. Como sempre, nesse momento é muito importante que você pause esse vídeo, leia o texto, tire um tempo de oração, um tempo também de estudo onde você possa grifar e marcar aquelas coisas que chamam mais a sua atenção, fazer algumas perguntas. E o nosso texto de hoje está em Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 52. Pausa o vídeo, faça a sua leitura e depois volta aqui para nós lermos a Bíblia juntos. Sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus vai repetir isso no Evangelho de Marcos 3 vezes, em 3 predições muito claras dentro desse evangelho. Ele fez isso em 8:31, em 9:31 e agora ele vai fazer novamente no capítulo 10, quando nós nos preparamos para chegar em Jerusalém no capítulo 11, onde Jesus vai concentrar ali o seu ensino a respeito do velho Israel e também a respeito do templo. Mas nesse encerramento aqui de uma série de ensinos sobre discipulado, não que o discipulado vai acabar depois do capítulo 10, mas Jesus dedica sim muito do discipulado desde o final do capítulo 8 até o final do capítulo 10, onde Jesus está mostrando o caminho da cruz, à medida em que ele também vai mostrando como o caminho da cruz vai moldando o seu ministério, vai moldando a sua vida. E hoje, mais uma vez, a gente está diante de um texto que eu gosto muito dentro desse evangelho, porque o capítulo 10 ele é muito rico na mensagem que Jesus tem a nos ensinar, e nós saímos de um ensino de Jesus para os seus discípulos, que a menos que Deus intervenha poderosamente em seus corações, eles não podem entrar no reino de Deus por causa de seus corações endurecidos. Jesus agora vai mostrar como essa entrada no reino pode ser possível, ou como Deus pode tornar possível aquilo que para nós é impossível. Jesus vai mostrar que é através de sua obra de sofrimento, morte e ressurreição que Deus então vai mudar o coração dos pecadores para que eles sejam perdoados e possam assim entrar no reino de Deus. E o nosso texto de hoje está dividido em 3 partes, e nós vamos ver como Jesus, se aproximando de Jerusalém, começa a se revelar para os seus discípulos como o Rei de Deus, que deve ir até Jerusalém para lutar contra os inimigos de Deus, mas não são pessoas, mas sim lutar contra o pecado, contra o diabo e contra a morte. E assim nós vamos caminhar nessas 3 partes, olhando para o Jesus como o Rei vitorioso de Deus, que está a caminho de Jerusalém para ser uma oferta pelos pecados, para então assim resgatar aqueles de coração endurecido e que precisam ser transformados por Deus. E a primeira parte desse texto começa no versículo 32 e vai até o versículo 34, onde nós vemos que o Rei vitorioso morrerá em Jerusalém. Existem muitas coisas aqui nesse texto que são bem significativas, e a primeira delas nós encontramos no versículo 32, quando Marcos enfatiza que Jesus está subindo para Jerusalém. E outro ponto interessante, não só Jerusalém, mas como Marcos insiste em escrever ou coloca aqui para nós de que Jesus ia à frente
dos seus discípulos. No versículo 32 nós lemos que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Como que a gente sabe que esse ir à frente de Jesus é algo que pode ser importante para mim e para você? Pelo que ele escreve a respeito dos discípulos, quando ele fala assim: os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Pensa só, Jerusalém não é um lugar seguro para Jesus, e se não é para Jesus, também não é para os seus discípulos. Ali está o centro, não apenas cultural, mas também religioso de Israel. Ali está o templo, onde o povo, como peregrino, sobe até Jerusalém para oferecer suas ofertas, seus sacrifícios e adorar a Deus. É interessante notar dentro do contexto que a Páscoa está se aproximando e realmente vão ter muitos peregrinos subindo para Jerusalém para levar suas ofertas. Mas por que para Jesus esse é um lugar perigoso? Porque ali, sem dúvida, estão os seus piores inimigos, que não é nem a morte nem o diabo, mas é o coração endurecido dos religiosos. O perigo para Jesus aqui é que desde o capítulo 3 desse evangelho, os fariseus, os escribas, estão tramando uma maneira de condenar Jesus e matá-lo. Isso já tem ficado bem claro ao longo desse evangelho até o capítulo 10. Então sim, é um lugar perigoso para Jesus, e os discípulos estão admirados na maneira resoluta que Jesus vai na frente deles, como se ele estivesse puxando uma grande caravana até Jerusalém, como se ele fosse o cabeça dessa caravana em direção a esse lugar. Mas vale notar que se todos os peregrinos estão subindo para Jerusalém para oferecer uma oferta, Jesus sobe, mas ele não leva animal algum. Ele está levando ele mesmo como uma oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus que morrerá em Jerusalém. Então o fato de Marcos colocar para nós aqui que o rei está subindo para Jerusalém e ele vai à frente de maneira assim corajosa, firme em seu propósito, mostra para nós o quão moldado é o caminho de Jesus pela cruz, de que ele sim está firme naquilo que ele veio fazer, que é morrer pelos pecados, ou morrer pelos pecadores para resgatá-los da punição do pecado, do juízo que o pecado traz sobre eles. Então Jesus é a oferta de Deus para o perdão dos pecados. Jesus é o último cordeiro da Páscoa, o último sacrifício, e ele assim corajosamente vai adiante dos seus discípulos, encabeçando essa fila de discípulos pecadores, porque o Salvador deles precisa ir na frente para oferecer esse sacrifício de resgate pelos pecados deles, para então salvá-los de seu coração endurecido. E aí então Jesus, pela terceira vez, faz a sua predição a respeito de seu sofrimento, morte e ressurreição. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. É a terceira vez que Jesus prediz seus sofrimentos e morte, e desde o capítulo 8 nós temos visto como que Jesus tem progredido em suas predições. Na primeira vez, nós vimos que ele só fala dos religiosos. Na segunda vez, no capítulo 9, Jesus fala apenas que o Filho do Homem será entregue para o sofrimento e para a morte. E agora, nesse momento, no capítulo 10, Jesus coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele coloca que não só os religiosos e não apenas que o Filho do Homem será entregue, mas ele coloca os religiosos e os gentios todos unidos na condenação e morte de Jesus. Com isso, Jesus quer dizer que ele está indo para morrer por toda a humanidade, ou simplesmente mostrar para mim e para você que toda a humanidade estava envolvida na morte de Jesus. Porque nós vamos ver nesse capítulo que ele precisa ser um resgate por muitos. Ele precisa morrer para então salvar os pecadores. Não é surpresa que Jesus coloque então todos os pecadores presentes em sua condenação e morte, uma vez que Jesus vai morrer justamente pelos pecados de todos eles e pelos nossos pecados também. Em outras palavras, os nossos pecados estavam lá com Jesus, assim como os pecados de todos aqueles que o entregaram e o condenaram à morte. Você percebe o que Marcos está fazendo aqui? Ele está desenhando para nós essa caminhada firme de Jesus no seu propósito em morrer em uma cruz, ao mesmo tempo em que ele coloca em contraste discípulos que continuam com medo, continuam inseguros a respeito do que está para acontecer. Jesus, então, precisa continuar ensinando seus discípulos
como é um discipulado moldado pela cruz. E antes da gente avançar para a segunda parte desse texto, é muito interessante como que esse texto tem uma ligação muito forte com Isaías 35. Você pode ler a respeito do Messias que virá e alguns sinais que vão acompanhar a vinda desse Messias. Dentro desses sinais estão ali cura de cegos, de surdos, de mudos, coisas que nós já vimos aqui, inclusive até mesmo de paralíticos que vão saltar como cervo e vão voltar a andar. Nós também já vimos cura de paralíticos aqui. Em outras palavras, tudo que Jesus está fazendo mostra que ele é o cumprimento de todas essas promessas, ele é o Messias. Mas os últimos versículos de Isaías 35 são bem interessantes para a gente dar uma olhada naquilo que está acontecendo aqui, para a gente perceber o todo, e isso vai ajudar também a gente a entender o texto que nós temos mais adiante. Isaías 35, a partir do versículo 8 até o versículo 10, diz assim: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. E o que nós estamos vendo aqui em Marcos não é Jesus liderando seus discípulos através de um caminho. Jesus não está ensinando para eles a respeito do caminho da cruz, e esse caminho envolve ter que subir até Jerusalém para morrer pelos pecadores. Então só andarão por esse caminho aqueles que compartilham do caminho da cruz, que é exatamente o tipo de discipulado que Jesus está ensinando aqui. E esses que seguem pelo caminho entrarão em Sião, entrarão em Jerusalém alegres, porque o Rei Salvador chegou. Nós vamos ver essa alegria no capítulo 11, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, debaixo de cânticos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem para nos salvar. Mas aqui nesse momento é interessante a gente observar como que Jesus vai à frente liderando os seus discípulos nesse caminho, mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar novamente discípulos que não estão entendendo que o rei vitorioso está indo para Jerusalém não para tomar o poder e se assentar em um trono, mas sim para ser levantado em uma cruz e morrer pelos pecados. E assim nós entramos no versículo 35 até o versículo 45, aonde nós vemos que o rei vitorioso morrerá em benefício do seu povo. Vamos observar algumas coisas aqui que são... Esse texto é fantástico. A gente sai de Jesus falando que precisa sofrer e morrer e depois ressuscitar, e novamente nós vamos encontrar aqui dois discípulos conversando sobre melhores lugares, sobre glória, sobre status aqui e agora. Enquanto Jesus tem ensinado para eles que antes da glória vem o sofrimento, mas parece que eles ou não estão ouvindo direito ou estão fazendo um esforço muito grande para não escutar ou não aprender absolutamente nada do que Jesus está ensinando. E quem são esses dois discípulos? O texto fala sobre João e Tiago, e eles têm um favor para pedir a Jesus. No versículo 35 nós lemos: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E olha o que Jesus faz. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Observe no seu texto, aí no capítulo 10, que essa pergunta vai se repetir no versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. É a mesma pergunta. Então guarda isso, porque nós vamos ter dois pedidos diferentes. Aquele que vem de João e Tiago, e aquele que vem de um cego. Isso vai ser muito importante no texto para a gente ver que Jesus está oferecendo a mesma coisa para pessoas diferentes e nós temos respostas diferentes àquilo que Jesus está fazendo. Nós já temos aprendido isso daqui. Quais são as respostas que são dadas a Jesus? Respostas positivas, negativas, aceitação, rejeição. E nós vamos ver esse mesmo padrão aqui nesse texto, onde nós vamos ter os discípulos respondendo da maneira errada e, novamente, um exemplo improvável ou um modelo improvável de discipulado através de um cego. Quando nós pensamos que os discípulos deveriam ser um modelo para nós, e aí nós vemos que, na verdade, existe um outro personagem aqui que deve se tornar o modelo de discípulo que nós devemos ser. Observado isso, nós temos dois textos, então, semelhantes, é a mesma pergunta de Jesus, no versículo 36 e no versículo 51. Vamos continuar, então, para a gente ver o que João e Tiago têm para pedir a Jesus, que é tão importante assim, ao ponto dele falar assim: a gente quer que o Senhor
faça por nós. O pedido deles está no versículo 37. Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E a resposta de Jesus para eles logo em seguida é: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus fala isso porque ele vai falar para eles: olha, vocês podem tomar o cálice que eu bebo, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Se você voltar ao Antigo Testamento, você vai perceber que o cálice sempre é referido como o cálice da ira de Deus. E há momentos também em que as águas são tidas no Antigo Testamento como sinais do juízo de Deus sobre o seu povo. Você vê isso com o dilúvio, vê isso com o profeta Jonas. Nos Salmos, quando o salmista se sente afligido ou sente o peso da ira e do juízo de Deus, ele fala de ondas que vêm sobre ele, como se ele fosse afogar nas águas do juízo de Deus. Então, em poucas palavras, Jesus está mostrando para eles assim: vocês não sabem o que estão pedindo, porque vocês não são capazes de passar pelo que eu vou passar, que é sofrer todo o juízo de Deus pelos pecadores. E de fato, os discípulos não podem. Eles não podem sofrer no lugar de Jesus o juízo para a salvação dos pecados. Jesus é quem vai sofrê-lo no lugar deles, no nosso lugar. Assim, Jesus mostra para eles: olha, o que vocês estão pedindo é completamente fora de cogitação que eu dei isso a vocês. Vocês não estão aprendendo que antes da glória vem o sofrimento? Jesus até chega a dizer para eles assim: olha, vocês vão beber o cálice que eu bebo, vocês vão ser batizados com o batismo que sou batizado. Em outras palavras, vocês ainda vão desfrutar de todos os benefícios que eu estou indo conquistar para vocês. E isso eles terão nele e com ele, ou seja, em Jesus e com Jesus. Então sim, eles vão ser batizados com o batismo de Jesus e beberão do cálice de Jesus, mas não agora. Quem deve suportar o juízo de Deus não são os discípulos, mas o Filho de Deus, o Rei vitorioso, que veio para o benefício de muitos, ou para o resgate de muitos. E aí Jesus deixa bem claro que a direita e a esquerda, esses lugares já estão reservados. Não compete a Jesus dar aos seus discípulos esses lugares. Então, enquanto eles estão preocupados em pedir bons lugares, Jesus está preocupado em chegar a Jerusalém para poder morrer. Você consegue perceber essa diferença? Você tem dois discípulos extremamente preocupados em receber a glória aqui e agora, e Jesus muito preocupado em chegar em Jerusalém para que ele possa cumprir toda a Escritura e morrer. Jesus tem tudo aqui para ensinar aos seus discípulos o quão errado eles estão, de que eles não estão entendendo o caminho da cruz, e que só entrará em Sião alegre aquele que passar por esse caminho. E Jesus é quem os está liderando nesse caminho, que não é de uma glória imediata, mas de primeiro o sofrimento e depois a glória. E é interessante que depois que João e Tiago fazem esses pedidos e depois que Jesus fala com eles: olha, esse lugar, um à direita e outro à esquerda, já está reservado e eles não serão para vocês, a gente vai ver no versículo 41 que os demais ficam indignados com Tiago e João. Eu sempre gosto de falar nesse texto que eles não ficam indignados porque João e Tiago fizeram o pedido errado, mas eles ficam indignados porque só existem duas vagas, só existe uma direita e uma esquerda, não existem 10 direitas e 10 esquerdas, ou 6 direitas e 6 esquerdas, para que caiba todos os discípulos. Não, só tem 2 lugares. Então, João e Tiago reflete o desejo que os outros 10 também têm. Todos, na verdade, querem esse lugar de glória. Todos querem esse lugar de destaque. Então eles ficam indignados não por falar a coisa errada, mas por pedir os 2 lugares antes dos demais. Então veja que há uma motivação errada em todos os discípulos. Não é só João e Tiago que estão errados. Todos os 12 estão errados. Eles não estão entendendo o caminho da cruz. E Jesus precisa então colocá-los no caminho certo, enquanto ele mesmo está encabeçando essa jornada até Jerusalém. E como Jesus ensina isso para eles? Aqui está o versículo da minha vida. E no versículo 42 ele ensina como eles devem entender o caminho da cruz. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Entre os governantes do mundo, entre aqueles que exercem poder e autoridade sobre as pessoas, existe uma hierarquia. Existem aqueles que mandam,
aqueles que governam e aqueles que são governados. Existem aqueles que usam do poder para governar essas pessoas e talvez subjugá-las, e existem aqueles que até mesmo sem força alguma acabam sendo subjugados por esses que são os maiores. E Jesus fala, entre vocês não. A vida entre vocês é diferente da vida do mundo. E lembra que a gente está falando sobre um caminho da cruz que vai tornando os discípulos distintos dos demais e que vai fazendo com que também eles vivam em relação com os outros de maneira diferente dos demais? Jesus volta novamente aqui. Entre vocês não existe isso. Entre vocês não existe o maior e o menor. Sempre vai existir o servo e o último de todos. Sempre vai existir aquele que está pronto a se doar para alguém, para servir a alguém, e principalmente para servir o reino de Deus. Jesus chama os seus discípulos de volta para o caminho, mostrando para eles que eles não precisam estar preocupados com um lugar à direita e outro à esquerda, mas eles precisam estar preocupados em ser semelhantes a Jesus no caminho da cruz, em se tornarem servos ou escravos dos demais e não ficar buscando esses lugares de interesse, esses lugares que no governo do mundo importa, mas no reino de Deus não é tão importante assim. Porque no fim das contas, a maior grandeza está em servir e não estar sentado em um lugar de destaque, em algum lugar dentro da igreja, em algum lugar no ministério, mas sim está servindo a Jesus no caminho da cruz. E assim Jesus termina essa parte no versículo 45, dando ele mesmo como o maior exemplo, ou talvez o modelo máximo daquilo que eles precisam viver a partir daqui, nesse caminho da cruz, quando Jesus fala para eles, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo é, se ele está pronto para ir até Jerusalém para servir com a sua própria vida, quem são os discípulos para que possam pedir a Jesus aquilo que ele não prometeu dar a eles? Jesus não prometeu em nenhum momento dar a eles um lugar à direita e outro à esquerda. Jesus prometeu dar a eles um caminho da cruz, um caminho de sofrimento, de vergonha e também de morte, pois se ele vai morrer, os seus discípulos também precisam morrer. É um caminho de abnegação, é um caminho de discipulado radical, de discipulado raiz, de um coração que está preocupado não com o status, mas sim com uma vida de serviço. E ao dar ele mesmo como esse modelo máximo de discipulado, Jesus está dizendo, olha, eu estou pronto para chegar em Jerusalém e entregar a minha vida para ser um resgate por muitos. E vocês precisarão estar preparados também para dar a si mesmos em favor do reino de Deus, pregando o evangelho. Coisa que os discípulos realmente vão experimentar quando eles vão começar a plantar a igreja, e eles terão sim que sofrer muito por causa do evangelho e por causa do Senhor Jesus. Jesus então está subindo para Jerusalém para ser um resgate, para poder pagar a conta do pecado com a sua morte e com seus sofrimentos. E ao fazer isso, Jesus está mostrando mais uma vez para os seus discípulos que o caminho da cruz deve moldar o discipulado deles. E como esse texto termina do versículo 46 até o versículo 52, com o exemplo do discipulado improvável ou do discípulo improvável na figura de um cego, aonde nós aprendemos que o rei vitorioso deve ser crido. O cego Bartimeu ensina algo muito importante para nós quando ele começa a clamar pela ajuda de Jesus. Se você reparar no texto, ele vai dizer o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele repete: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou em Jericó e com ele uma grande multidão, e no meio da multidão nós temos o cego Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho e que começa a gritar para que Jesus possa então ajudá-lo e ter compaixão dele. E veja que no final do versículo 46, ele está no caminho ou à beira do caminho pedindo esmolas. E enquanto nós temos esse cego que pede esmolas, em contraste com os dois discípulos que pedem os lugares de glória, a gente pergunta quem é que vai receber mais aqui nessa história. Não é tanto aquilo que nós pedimos, mas é o que move o nosso coração para que a gente possa buscar de Jesus o recurso que a gente precisa. Esse cego ia receber das mãos das pessoas uma pequena esmola, talvez por pena dele ser um cego sentado à beira do caminho. Mas Jesus vai dar a ele tudo. E eu não estou dizendo que é trazê-lo de volta à visão ou recuperar a sua visão, mas é simplesmente
por causa do motivo pelo qual Jesus está indo até Jerusalém, para morrer pelos seus pecados. Por isso, enquanto ele pede esmolas à beira do caminho, Jesus vai a Jerusalém para entregar a sua própria vida. É extremamente caro isso. Não tem valor que possa medir o tamanho da vida de Jesus. Então esse homem pede esmolas das pessoas, mas de Jesus ele pede misericórdia. E o cego acaba enxergando aquilo que João e Tiago e os outros 10 não enxergaram. Jesus está indo para a cruz porque ele é o rei vitorioso, o filho de Davi. E tudo que os discípulos querem são os lugares de destaque, de status. E aqui a gente tem um cego que está vendo melhor do que os discípulos, chamando Jesus de rei, de descendente de rei, o filho de Davi que deveria vir ao mundo para salvar o seu povo. O cego está vendo muito mais. E essa é uma grande lição de Jesus para os seus discípulos. É como se ele dissesse assim para mim e para você: olhe para o cego, ele está vendo melhor do que você. E assim Jesus fala para o cego, e nós vimos aqui no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? A nossa tendência é pensar assim: por que Jesus pergunta isso? É claro que ele queria ser curado de sua cegueira, mas a fim de ser didático, Jesus pergunta a mesma coisa que ele falou para os seus discípulos para mostrar a eles como deve ser o discipulado deles. Quando ele fala para João e Tiago: o que vocês querem? E o que eles pedem? Eu quero um lugar à direita e outro à esquerda. Nós queremos os lugares de destaque, os lugares de glória. E quando Jesus pergunta ao cego: o que você quer que eu lhe faça? Ele pede que eu torne a ver. O pedido do cego deveria ser o pedido de João e Tiago. Eles deveriam dizer: Jesus, nos faça ver. Nos faça ver o que o Senhor está indo fazer em Jerusalém. Nos faça ver e entender como isso molda a nossa vida como discípulos. Porque o cego já entendeu que Jesus é o filho de Davi que veio para ter compaixão, para exercer misericórdia sobre a vida dos pecadores. E agora tudo que o cego pede é: eu quero ver. Eu quero ver essa realidade. Eu quero ver a beleza que é o filho de Davi vindo como um resgatador, um salvador para todos os pecadores. O pedido do cego deve ser o nosso pedido. Jesus, que eu torne a ver. Talvez em algum momento a gente tenha ficado cego espiritualmente, enxergando só as hierarquias dentro da igreja ou as hierarquias da vida. Talvez enxergando que tendo melhores lugares de destaque, de status e de fama sejam mais importantes do que ser um discípulo. E com isso, talvez a gente precisa perceber o quão cegos espiritualmente nós estamos para não perceber que tudo que nós precisamos não é um lugar à direita e nem um lugar à esquerda de Jesus, mas é a sua compaixão e a sua misericórdia, à medida em que ele nos faz ver quem ele é, por que ele veio e como isso molda o nosso caminho de discipulado. Jesus, então, no versículo 52, cura o cego, dizendo: vá, a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a sua visão. Aqui nós temos um modelo que Jesus precisa, milagrosamente, abrir os olhos dos seus discípulos para que eles possam crer. A fala de Jesus é: vai, a sua fé te curou. O rei vitorioso está subindo para Jerusalém para morrer. O rei vitorioso fará isso em benefício de todo o seu povo. Então nós precisamos crer nesse rei vitorioso. O que Jesus diz para nós é: a menos que eu abra milagrosamente os seus olhos, você não vai conseguir me enxergar direito. É isso que Jesus está dizendo para nós, que ele precisa abrir os nossos olhos para a gente enxergá-lo como filho de Davi, aquele que foi até Jerusalém como uma oferta pelos nossos pecados, para nos dar de sua compaixão e de sua misericórdia, sendo um resgate por todos nós. Dessa maneira, Jesus mostra, através do milagre desse cego, que ele precisa abrir os olhos dos seus discípulos para que eles então possam segui-lo nesse caminho da cruz. Tudo que nós devemos pedir a ele não são os melhores lugares, nem o status, nem o poder, mas clamar a ele por misericórdia e compaixão. Misericórdia essa que ele mostrou, entregando sua própria vida por nós, servindo-nos com a sua vida para o perdão dos nossos pecados. Então esse foi o nosso texto de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito até o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nós focamos muito no discipulado e agora a partir do capítulo 11 nós vamos ver Jesus mais concentrado em Jerusalém e no templo, trazendo também todos os seus ensinamentos sobre discipulado. E eu espero que esse texto tenha trazido para você uma nova percepção a respeito de quem é Jesus e a maneira como você deve se aproximar dele, não clamando por melhores lugares, nem por status, nem por nada que seja grandioso demais, mas clamando unicamente para que ele abra os seus olhos
para que você possa vê-lo como ele realmente é. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Você também pode deixar um gostei e compartilhar esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui e também a espalhar cada vez mais o Evangelho de Jesus. E lembrando que você tem muitos outros conteúdos aqui que você pode também assistir no nosso canal. É isso, meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nos vemos na nossa próxima leitura do Evangelho de Marcos. Um grande abraço e até a próxima.